Oferecimento Óticas Arco Verde. Você vê e confia. E AGS. Com apenas 3 letras, seu negócio será multiplicado. Programa De Todo o Coração. A Igreja em seu lar. Paz e bem a todos, na paz de Jesus e no amor de Maria. Muito obrigado pela sua audiência, agradecido de coração pela sua participação neste programa que você já sabe. É o programa De Todo o Coração, para alcançar o coração de Deus e para chegar, para tocar também os nossos corações humanos, meditando a palavra, dando direcionamento espiritual e procurando orientar bem aquilo que nós celebramos como liturgia da Igreja. Pois bem, nós estamos então chegando ao final do mês de julho, estamos chegando também ao 17º domingo do tempo comum. Mas nós estamos ainda no capítulo 13 do Evangelho de São Mateus. São Mateus que domingo passado nos tinha falado a respeito das parábolas, das sementes. Agora, São Mateus vai nos falar 3 coisas importantes. O foco é e sempre será o reino dos céus. Aliás, no capítulo 8º da Evangelii Nuntiandi, um dos principais documentos conciliares, se diz que a tarefa principal da Igreja é anunciar o reino de Deus. O resto é passageiro. Nunca esqueçam, Evangelii Nuntiandi. E o Papa Francisco nos pediu a nós bispos que trouxéssemos novamente ao estudo os documentos do Concílio Vaticano II. Esse importante documento pós-conciliar nos diz: o foco principal da Igreja é o reino dos céus, o reino de Deus. O resto é tudo passageiro. Pois bem, Jesus então, depois que a multidão sai, depois que ouve falar da semente, dos vários tipos de terreno, assim como das parábolas, agora Jesus vai contar apenas aos seus discípulos, aos 12, exatamente o que é o reino dos céus. Ele faz uma primeira comparação a respeito do tesouro escondido no campo. O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Aquele homem que descobre que aquele campo é valioso porque traz ou guarda consigo de forma escondida um tesouro, ele vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo que possui escondido o maior tesouro da sua vida. Em segundo lugar, ele compara o reino dos céus também como uma pérola. Um homem é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando ele encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Ora, vejamos que nos 2 casos, tanto do tesouro escondido, como também da pérola preciosa, aquela pessoa que encontra, vende todos os seus bens e investe, ou no campo, ou na pérola preciosa. Podemos dizer que o reino dos céus ele é tão importante em nossa vida que vale a pena se desfazer de tudo, até mesmo da própria vida, para adquirir, para ter o reino dos céus. Buscar o reino dos céus é, de fato, buscar o tesouro mais importante da nossa vida. É buscar a pérola mais preciosa que temos. É buscar aquilo que de mais importante existe. Vale a pena, portanto, ser um grande investidor. Façamos uma comparação tanto quanto esdrúxula de um capitalista ou de um grande empresário ou investidor que, sabendo que algo possui um valor imenso, ele é capaz de se desfazer de todos os outros bens que possui
para exatamente investir naquele outro. Nós podemos também nos colocar a nós mesmos uma pergunta: eu sou aquele que compra o tesouro, o campo que traz consigo o tesouro escondido? Eu sou aquele que compra a pérola preciosa? Ou eu sou aquele que vende? Ora, na Sagrada Escritura, no Antigo Testamento, nós temos a famosa história de Esaú, o irmão de Jacó, que vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Mas também no decorrer da história da Igreja, da tradição cristã, nós temos inúmeros casos de santos, de mártires, que deixaram tudo para seguir a Jesus Cristo, de mártires que deram as suas vidas para alcançar o reino dos céus. A gente não ouve entre os santos histórias daqueles que mataram, mas daqueles que deram a vida. Essa é a tradição cristã. Vale a pena dar a vida, entregar a própria vida por causa do reino dos céus. E também temos histórias daqueles que, como Esaú, que vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Tem pessoas que vendem a sua fé pelas lentilhas da sensualidade, da corrupção, do prazer ilícito, da ambição, do egoísmo. Quantas lentilhas são pratos cheios para que os falsos cristãos vendam a sua fé. Pois bem, queridos irmãos, esse tesouro escondido, essa pérola preciosa, nós não encontramos em qualquer esquina, não achamos em qualquer praça, em qualquer rua, não está em promoção, não está em bazar, em brechó. Vale muito, é muito valiosa. A gente tem que se desfazer de tantas outras coisas da nossa vida para poder ter esse tesouro escondido, procurá-lo, adquirir essa pérola preciosa. Aliás, falando em procura, Deus gosta de ser procurado. Deus espera que nós o busquemos. Por isso, numa outra comparação do reino dos céus, ele diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e tudo mais vos será acrescentado. O problema é que a gente fica com a segunda premissa, ou a segunda parte. Nós queremos o que é acrescentado depois e deixamos em primeiro lugar, em primeiríssimo lugar, de buscar o reino dos céus. Lembremos-nos sempre, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Depois sim é que outras coisas nos serão acrescentadas. Não inverta, não troque a ordem. Busquemos em primeiro lugar o reino de Deus. Como é bonito ver jovens cristãos que estão buscando agora o céu, querem alcançar o céu, porque sabem, porque descobriram, porque têm consciência que tudo aqui na terra é passageiro. Mas eu não poderia terminar, não poderia concluir essa meditação lembrando a terceira comparação que nosso Senhor faz do reino dos céus, dizendo que o reino dos céus é como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. O São Gregório Magno, um grande papa santo, o Magno, o maior entre os papas da sua época, dizia que essa rede que nosso Senhor compara com o reino dos céus é a Igreja Católica. Quantos batizados, quantas pessoas são batizadas e abandonam a sua fé? Quantos são crismados e abandonam a paróquia? Pois bem, mas um dia os anjos do céu, ainda segundo São Gregório Magno, São João Crisóstomo e tantos outros santos padres, dizem que vai chegar também o momento da separação, que os anjos do céu,
haverão de separar os justos dos injustos. Aqueles peixes que devem ser descartados, excluídos, jogados fora, e aqueles que entrarão no reino dos céus. Tomara que nós estejamos entre aqueles que seremos selecionados pela misericórdia e pela bondade de Deus para entrar no reino dos céus. Que Nossa Senhora, a Divina Pastora, a Mãe do Bom Pastor, ela possa interceder por cada um de nós, possa nos alcançar aquilo que de mais precioso, de mais valioso nós podemos ter em nossa vida, o reino dos céus, o reino de Deus. Entreguemos a nossa vida, busquemos em primeiríssimo lugar este reino, para que tudo em nossa vida terrena seja acrescentado. Fique agora com o intervalo, é bem rápido, nós voltamos já já. De todo coração, de todo coração. Voltamos do nosso intervalo com o programa De Todo o Coração. Fique agora com o Padre Aloísio Ricardo e aquela direção certa, a orientação segura de como é que nós podemos investir, buscar, antes de tudo, o reino dos céus. Que alegria poder estar com você, com Dom José Rui, com o Padre Adriano, no programa De Todo o Coração. Nosso roteiro espiritual é sempre movido pelo Evangelho do domingo. Por isso é que a cada domingo nós vamos mergulhando e aprofundando o nosso caminho espiritual, pensando as realidades que Jesus nos convida a viver e nos desafia a experimentar. Nesse caminho, algo que vai marcando são as parábolas. Jesus que fala em parábolas aos discípulos, ao povo de Deus, ele que fala em parábolas para que aqueles que escutem tenham a atenção de guardar os mistérios do reino. A parábola que se destaca para nós vai nos apresentar pontos importantes. Primeiro, a alegria de um encontro. Como causa alegria quando nós, ao perdermos alguma coisa dentro de casa ou ao perdermos alguém, reencontramos essa pessoa ou esse objeto. Nos enchemos de alegria. Por quê? Porque encontramos aquilo que estávamos buscando. A vida espiritual é essa busca por um tesouro escondido. Quem o encontra, como diz o Evangelho, é capaz de vender tudo para ficar com esse tesouro. Ou seja, quem está à procura de Deus, quem busca a paz, quem busca respostas para tantas perguntas da vida, ao encontrar com o Senhor, é capaz de não mais se preocupar com o dia de amanhã, com as coisas secundárias, e preocupar-se com de fato o que é essencial, ou ocupar-se do essencial, a presença de Deus, que nos enche de alegria, que nos faz ter não mais outro interesse, senão viver esta alegria todos os dias e constantemente. Mas, caminhando ainda no Evangelho, nós nos deparamos com uma outra descoberta. A descoberta de uma pérola preciosa, que ao ser encontrada, desperta para aquele que a encontra a atenção, porque é algo de muito valor. Pois bem, uma pérola é fruto de uma ferida. Uma ostra ferida é capaz de produzir pérola, porque pérola significa a cicatrização de uma dor. Quantas vezes, irmãos, precisamos olhar para as dores da nossa vida e nos fazermos a pergunta: o que estamos produzindo? A pérola torna-se preciosa
porque é encontrada em meio a uma fenda, em meio a uma marca, a uma ferida. Cristo, diante das feridas do pecado, diante das chicoteadas que sofreu, produziu a pérola da nossa salvação. É a pérola que nos salva, a mais preciosa pérola. Quem o encontra é capaz também de deixar tudo para abraçar-se decididamente por viver a salvação que ele nos oferece. Mas ainda, podemos continuar o nosso caminho em busca e procura de muitas e tantas razões e significados para a vida. O Evangelho também mostra como alguém que entrou no mar e lança redes procurando peixes. E ao encontrar, depara-se com a novidade. Ele pega tantos peixes, mas é preciso saber fazer a seleção. Poder selecionar os peixes que são e os que não são possíveis de utilizá-los. Para lhes dizer, tudo na vida precisa ter discernimento. Não se trata de escolher o que é bom e o que é ruim. Trata-se de discernir entre duas coisas que são tão boas, a que realmente faz e é vontade de Deus para nós. Por isso, façamos esse caminho, encontrando o tesouro que é Cristo, nos alegremos. Encontrando a pérola preciosa, deixemos algumas coisas e valorizemos o caminho percorrido. E encontrando o sentido da nossa existência, do ser cristão, saibamos discernir qual é a vontade de Deus para nós. Que o Senhor lhe abençoe hoje e sempre. Amém. Celebrar o reino dos céus. É assim que a gente reza no Pai Nosso. Venha a nós o vosso reino. Esse é o primeiro pedido que a gente faz na oração ao Pai, que Ele nos conceda o seu reino, como prenúncio aqui na terra, mas definitivamente um dia lá no céu. O Padre Adriano Davi vai nos explicar a oração litúrgica para que o reino de Deus se faça presente em nossa vida. Fique com ele. Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã, você que nos acompanha no nosso programa De Todo o Coração. Esse é o nosso bloco sobre liturgia, sobre a celebração do mistério pascal de Cristo que a gente realiza por meio dos sacramentos. Estamos conversando, dialogando, partilhando um pouco sobre a música litúrgica. Acredito eu que há 3 programas a gente tem conversado sobre a função, as características, o que é que determina uma música litúrgica, qual é a diferença da música ritual para a música religiosa. Espero que tenha ficado claro para você um pouquinho sobre esta nossa conversa. E este nosso programa nós queremos concluir a celebração da Eucaristia com os seus cânticos próprios. Sábado passado, nós paramos no canto de preparação das ofertas. E dizíamos que é um canto funcional, ou seja, ele acompanha o rito. Ele deve durar enquanto durar a preparação do altar, para em seguida o sacerdote iniciar com a oração sobre as oferendas. Seguindo o esquema da celebração eucarística, próprio depois da preparação das ofertas, nós iremos entrar na oração eucarística. A instrução geral do Missal Romano vai dizer que é o centro e ápice de toda a celebração. Prece de ação de graças e santificação. Então esse é o momento alto, o momento que, pela boca do sacerdote, nós elevaremos a Deus uma ação de graças, uma Eucaristia. Iremos bendizer a Deus porque Ele nos deu Jesus, porque podemos fazer memória do seu mistério de morte e de ressurreição, do seu mistério pascal. Então, dentro da oração eucarística, existem alguns cânticos, algumas
algumas músicas, alguns cantos litúrgicos que o Ministério de Música deve estar preparado para executar. O primeiro delas é o santo. O canto do santo é essa aclamação de toda a Assembleia dizendo que Deus é santo. E não só santo, Deus é 3 vezes santo. E aí façam atenção, você que é do Ministério de Música, de cantar realmente o santo, porque ele é parte fixa. Não cantos que não sejam aquela letra, que tenham sido, por mais conhecidos que sejam, tenham sido inventados. Então aqui é o momento de aclamar, é o momento de proclamar a santidade de Deus. Com a letra muito simples: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Isso é o santo. Não eu celebrarei, eu cantarei. Não, não existe qualquer outra letra que não seja essa. É parte fixa da celebração da Eucaristia. Pós-santo, existe a parte da epíclese e a narrativa da instituição, antes da gente entrar na anamnese, nas intercessões e na doxologia final. Aqui é interessante e cabe dizer que durante a epíclese, quando o padre pede o Espírito Santo sobre as oferendas, durante a elevação, quando o padre termina de fazer a narrativa da instituição e nos apresenta o corpo de Cristo e o sangue de Cristo, aqui não cabe nenhum canto, nem canto de adoração, nem canto de elevação, nem muito menos instrumento musical. Aqui é o momento do silêncio, aqui é o momento de contemplação, aqui é o momento de deixar Deus falar. Então, não cabe canto, não cabe instrumento, não cabe nada que possa impedir este momento ou frear a celebração, porque nós ainda estamos cantando no lugar de dar continuidade à prece eucarística, que é uma só. Por fim, nós terminamos a oração eucarística com a doxologia final. Doxa é glória. É quando o padre toma não mais pão e vinho, mas corpo e sangue do Senhor, eleva ao Pai e canta ou reza por Cristo, com Cristo e em Cristo. E toda a Assembleia é chamada a cantar o Amém final. Aqui é a grande resposta, aqui é a grande aceitação, aqui é a grande, que nós dizemos, concordamos com tudo isso. Muito mais do que as outras aclamações que a gente pode fazer durante a prece eucarística, como nos é proposto o missal brasileiro, aqui no Amém final é quando a gente conclui toda a prece eucarística com a confirmação, com a chancela do povo de Deus, quando diz o Amém final. Terminando a prece eucarística, nós iremos entrar no rito de comunhão. O rito de comunhão, basicamente, é formado pela oração do Senhor, o Pai Nosso, o momento de paz, o Cordeiro de Deus, a distribuição da Eucaristia e a oração pós-comunhão. Esse é o rito de comunhão. Não é mais a oração eucarística, e sim um momento no qual prontamente o sacerdote, com a Assembleia, se prepara para receber a comunhão, para receber a Eucaristia. Aqui vale dizer que o Pai Nosso pode ser cantado novamente dentro dos mesmos critérios, desde que se canta o Pai Nosso, não cânticos inventados, não modismos que às vezes surgem, mas que se cante o Pai Nosso tal e qual está proposto no Missal Romano. Depois nós temos um momento de paz. Caso aconteça a saudação de paz, aqui não cabe nenhum canto, não existe canto de paz. Nós que criamos com o tempo um canto para saudação, um canto, mas isso não existe, não é litúrgico, não é proposto pelo Missal Romano. Fração do pão é o momento do Agnus Dei, é o momento do Cordeiro de Deus. Aqui a instrução geral do Missal Romano vai dizer que o grupo de cantores, ou um cantor apenas, canta ou diz em alta voz a súplica do Cordeiro de Deus.
E essa invocação acompanha a fração do pão, ou seja, deve-se repetir quantas vezes for necessário até o final do rito. A última vez se conclui com as palavras dai-nos a paz. O Agnus Dei, o Cordeiro de Deus, é como uma ladainha. O cantor deve cantar Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo e a Assembleia responde com a resposta própria, enquanto durar a fração do pão, concluindo com dai-nos a paz, que assim fecha o Cordeiro de Deus. Momento de comunhão, a função do canto de comunhão é sempre ligado e nos recorda o Evangelho. A instrução geral do Missal Romano vai justamente dizer que é recomendável olhar a antífona do Gradual Romano com o seu salmo, olhar a antífona proposta pelo próprio Missal, para assim saber escolher o canto de comunhão. Mas lembre-se, o canto de comunhão ele está ligado à palavra proclamada. Então você que é do Ministério de Música, dê uma olhadinha no Evangelho, reze o Evangelho, que com certeza haverá um canto próprio para aquele Evangelho, no inário litúrgico, no seu repertório litúrgico. Caso você não encontre, vale a pena buscar os salmos. Salmo do Bom Pastor, os salmos que nos são propostos, os salmos são sempre cantos chaves para a celebração da Eucaristia. Terminada a comunhão, faz bem um momento de silêncio, faz bem um momento de recolhimento, faz bem um momento de contemplação daquela celebração, concluindo com a oração pós-comunhão. Por fim, nós podemos concluir a nossa celebração com o canto mariano, com uma antífona mariana, e assim podemos dizer, ide em paz, e o Senhor vos acompanhe, ide mostrar e testemunhar o mistério celebrado. Espero que esses programas tenham te ajudado a perceber a importância, o valor, a grandiosidade da celebração da Eucaristia, no qual nós devemos investir como Ministério de Música, como cantores, instrumentistas. Então, você que é responsável para tocar algum instrumento, você que é responsável para cantar, invista na técnica, invista no seu ministério, para que as nossas celebrações sejam cada vez mais verdadeiras e autênticas. Um bom sábado, um bom domingo, uma boa celebração da Eucaristia, que o Senhor te abençoe. Concluímos assim o nosso programa de todo o coração. Vimos a importância, a preciosidade e o valor infinito que possui o reino dos céus. É preciso buscá-lo. Não podemos nos acomodar, não é permitido a nós que sejamos preguiçosos, lentos ou deixemos para depois essa busca do reino dos céus. Se nós sabemos que alguma coisa é importante, é valiosa, então o tempo será prioritário para essa busca. É essa consciência que nós cristãos devemos ter. Buscar em primeiro lugar, buscar antes de tudo o bem mais precioso, o tesouro escondido, a pérola preciosa que é o reino dos céus. Eu quero pedir mais uma vez a intercessão da Divina Pastora, a Mãe do Bom Pastor, a fim de que com o seu olhar materno, o seu jeito terno de mãe, ela possa nos ajudar a ter a consciência e a buscar com empenho, com grande compromisso, o reino dos céus. Por intercessão de Nossa Senhora, Divina Pastora, desça sobre todos vocês a bênção amorosa e protetora de nosso Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abençoado final de semana. Fique com Deus, fique em paz, busque o reino dos céus. De todo coração. Oferecimento Óticas Arco Verde. Você vê e confia. E AGS. Com apenas 3 letras, seu negócio será multiplicado. Programa De Todo Coração. A igreja em seu lar.